Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre profecias e discernimentos. A minha tarefa hoje aqui não é tão fácil, então eu vou precisar contar muito com a compreensão de vocês, mas hoje meu objetivo aqui é ajudar vocês a entregarem os recados de Deus para as outras pessoas de uma forma madura e que realmente traga libertação. Sim, porque muitas vezes quando a gente vai entregar os recados de Deus, na nossa imaturidade, a gente acaba passando mais condenação para as pessoas do que realmente uma palavra que liberta. Então, o objetivo desse vídeo é trazer maturidade para você que prega a palavra de Deus ou para você que é usado por Deus com dons espirituais. No decorrer da nossa caminhada, a gente começa a ir amadurecendo a nossa vida espiritual e isso nos leva a conseguir discernir bem o que está acontecendo na vida das pessoas. E esse discernimento, dependendo da forma como nós passamos, a gente pode acabar levando uma sentença de morte para as pessoas ao invés de realmente levar uma palavra de vida. Bom, eu preciso que vocês entendam o seguinte. O apóstolo Paulo muitas vezes discernia as coisas que estavam acontecendo nas igrejas, mas ele mesmo dizia que não podia levar um alimento muito sólido porque aquelas pessoas não estavam preparadas para receber. A Bíblia diz assim que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido, mas a Bíblia também diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso, você que já tem uma bagagem espiritual, que já conhece as coisas espirituais, você precisa cuidar, porque você que está entregando a mensagem de Deus para as outras pessoas, você está entregando a pessoas que ou são meninos na fé ou são homens naturais que ainda não tiveram despertamento de Deus. E aí você tem que levar em consideração que aquela pessoa não discerne as coisas do jeito que você discerne, não entende as coisas do jeito que você entende. Por isso a gente precisa tomar o cuidado de, na hora de entregar um recado, a gente descobrir não apenas o que está acontecendo, mas descobrir qual que é a palavra que Deus tem para aquele problema. Veja, quando nós chegamos em um determinado lugar ou vamos nos relacionar com algumas pessoas, é comum a gente ter alguns tipos de visões, visões com demônios, visões com obra de feitiçaria, visões com pecados do coração daquela pessoa. Mas quando a gente tem esse tipo de revelação, a gente ainda não discerniu qual que é a palavra que Deus quer entregar para aquela pessoa. Não é porque eu discerni a colheita dela que eu discerni também qual que é a palavra que Deus tem para poder anular a colheita daquela pessoa. E o que eu quero dizer com colheita? É porque nós vamos discernindo o que é que as pessoas estão colhendo do que elas mesmas plantaram, né? Quando a gente discerne as coisas espirituais, a gente está percebendo qual que é a palavra que está levando condenação sobre ela, no que é que ela está acreditando errado, no que é que está agindo na vida dela. E isso eu chamo de colheita. Nós estamos discernindo o que aquela pessoa está colhendo daquilo que ela mesma está plantando. E se eu simplesmente chegar para as pessoas e começar a dizer para elas que elas estão colhendo o que elas plantam, ou talvez eu não use essas palavras, mas eu chego para ela e digo assim, olha, tem um demônio agindo na vida do seu marido, ou tem uma obra de feitiçaria que fizeram contra você, não necessariamente aquela pessoa vai saber que Cristo anula tudo isso. Não necessariamente aquela pessoa vai ter a fé de que Deus tem o poder de desmanchar tudo isso. Pelo contrário, eu acabo muitas vezes alimentando a fé que aquela pessoa tem no poder do diabo, a fé que aquela pessoa tem no poder do pecado, a fé que aquela pessoa tem no poder das obras de feitiçaria. E eu não alimento sobre ela a fé que ela tem em Deus para anular tudo isso, para tirar o pecado do mundo, para trazer o perdão, para quebrar toda a obra de feitiçaria, para expulsar todos os demônios, enfim. Muitas vezes, se eu não cuidar, eu acabo gerando condenação, porque eu vou alimentar o medo que ela tem do diabo, o medo que ela tem da feitiçaria, da inveja, o medo que ela tem das pessoas, e eu não trago sobre ela o verdadeiro temor que ela deveria ter, que é o temor a Deus, sabendo que Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele tem o poder de destruir todas as obras do diabo. Então, quando nós discernimos o que está acontecendo na vida das pessoas, não necessariamente a gente também já discerniu qual é a palavra que Deus tem para aquele problema. E a gente precisa levar isso em consideração. Eu devo entregar esse discernimento dessa forma? Será que está correto? Será que aquela pessoa já está pronta para receber esse alimento sólido? Ou será que eu preciso entregar o leitinho ainda para ela? Será que eu discerni o que é que Deus está querendo falar para ela? Ou eu apenas discerni a colheita dela? Porque discernir a colheita não significa que eu estou levando uma palavra de libertação.
Quando Deus me dá um recado para entregar para alguém, eu preciso discernir o que Deus está falando, o que Ele está querendo fazer através daquele recado e passar para a pessoa uma mensagem que vai realmente alimentar a fé dela em Cristo, alimentar a esperança dela em Deus, a certeza de que Deus está com ela. E não levar ela a acreditar ainda mais que ela está condenada pelos pecados que ela cometeu. E não levar a pessoa a acreditar ainda mais no poder que o diabo tem sobre a vida dela. Então entenda o seguinte, quando você discerne a colheita que aquela pessoa está tendo, né, quando você discerne o que é que está acontecendo de errado na vida dela, por que ela está passando por todos esses problemas, não significa que você já discerniu qual é a palavra que Deus tem para aquele problema. E é isso que você precisa buscar. Quando nós vivemos uma vida de fé, nós conseguimos discernir melhor ainda as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas, porque aí a gente discerne não apenas a colheita, mas a gente discerne qual é a palavra que vai anular tudo isso na vida daquela pessoa. Então, é necessário que a gente esteja em constante edificação para que os nossos olhos estejam sempre crendo, lembrando o que a palavra de Deus diz, para poder quebrar toda a maldição que aquela pessoa está carregando, mas que ela não precisa mais carregar. Porque Jesus veio para quebrar toda a maldição na vida dela. Então, queridos, é sempre importante a gente viver realmente essa vida de oração, de consagração, uma vida de fé, uma vida realmente dedicada a Ele e crer de verdade e não apenas olhar para as colheitas. Bom, meus queridos, discernir o que está acontecendo na vida das pessoas não é a parte mais difícil. Mas o importante mesmo é você discernir o que é que Deus tem para falar que vai anular a sentença sob a qual aquela pessoa está vivendo. Aquela pessoa está vivendo debaixo de uma palavra que a escraviza. E você precisa aprender a discernir a palavra de Deus, que é o que vai libertar ela antes de sair entregando recados. Porque senão você vai gerar mais condenação do que libertação. E a verdade de Deus, ela sempre vai libertar, sempre vai trazer arrependimento. E a gente precisa se lembrar que quando Deus está nos usando para discernir uma situação, Ele está nos usando para falar com pessoas que não têm a mesma maturidade espiritual que a gente. E por isso, nós precisamos discernir o que é para ser falado para que a gente consiga realmente produzir edificação na vida das pessoas. Tá bom, meus queridos? Era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, eu quero te convidar agora a se inscrever nesse canal e fazer parte da nossa família. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!